Olá, bom dia a todos, sou Guilherme Carvalho. Hoje eu estou aqui com Maria Bispo, psicopedagoga do meu irmão, para falar um pouquinho sobre a regulamentação da psicopedagogia e a importância dessa terapia para pessoas atípicas. A gente se conheceu numa palestra, acho que você e outros especialistas estavam falando um pouquinho sobre o autismo, numa visão mais profissional, e eu fui convidado para falar com uma visão como autista e da minha vivência com isso. E abriu várias portas pra gente. Você virou psicopedagogo do meu irmão. Eu fui convidado para uma palestra no Rio, graças a essa palestra que eu fiz junto com você. Então abriu várias oportunidades. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse para as pessoas como é que é essa profissão, o que você faz. Então, gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Me senti muito lisonjeada com o convite do Guilherme, da Verônica, do Pedro também, em poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho sobre a psicopedagogia, né? Então, a forma com que a gente se conheceu foi uma forma muito boa, eu adorei, porque eu fiquei encantada quando você começou a falar, né? A gente precisa de mais locais que deem voz à pessoa realmente que tem autismo. Porque a gente ouve muitos especialistas falando, mas quem tem a vivência mesmo, né, é quem sabe, é quem tem propriedade mesmo para falar a respeito. Então, quando a gente fala de autismo, a gente fala muito a respeito de níveis, e parece uma coisa muito simples, quando na verdade é muito complexo. E as pessoas que têm autismo, as pessoas que têm síndrome de Down, as pessoas que têm as deficiências, elas precisam ter voz. E eu acho isso muito importante. E eu amei quando eu vi você falando com tanta propriedade, mostrando as suas obras de arte, mostrando todo o potencial que você tem. Achei muito bonito, gostei muito e fiquei apaixonada pela família de cara. Depois eu conheci o Pedro, né? E aí o Pedro está comigo até hoje. E respondendo a sua pergunta, né? Como eu comecei na psicopedagogia, eu era coordenadora de uma escola. Eu fui coordenadora educacional durante 21 anos numa escola. E sempre apareciam as demandas. E a gente, na época, ouvia falar pouco a respeito de autismo, sobre inclusão também a gente ouvia falar pouco, porque a gente começou a ouvir mais depois de 2015, após a conferência de Salamanca. Então foi quando a gente começou mesmo a trazer as pessoas com deficiência para dentro de sala de aula, porque foi quando a lei ela começou a obrigar as escolas a incluírem pessoas com deficiência, porque até então as pessoas com deficiência elas ficavam segregadas, ou elas ficavam dentro das APAES ou ficavam dentro de casa. E aí com a lei da inclusão de 2015 abriu aí um mundo de possibilidades para as pessoas neurodivergentes. E em 2010 Deus me deu a oportunidade de ter uma pessoa com deficiência na minha família, que foi quando a Maria Clara nasceu. E aí quando a Maria Clara nasceu, Guilherme, foi assim um susto para mim. Porque eu não sabia, né, durante a minha gravidez, eu fiz todos os exames, mas nenhum exame mostrou a deficiência da Maria. E quando ela nasceu, o médico me chamou, de uma forma muito grosseira, me falou que a minha filha tem síndrome de Down. E aí foi aquele choque. Sim. Eu passei 6 meses com uma depressão, porque eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, como que eu vou lidar com essa pessoa que está chegando para mim? Porque quando a gente tem um filho com alguma deficiência, aquele filho que a gente idealizou durante a gravidez, ele morre. E nasce outro filho. Nasce o filho melhor? Não. Pior? Também não. Só diferente. E a gente, quanto pais, a gente tem que se adequar, se adaptar. E aí eu precisei desses 6 meses
até então eu pensar, bom, o que eu posso fazer para ajudar a Maria Clara? E aí a minha preocupação maior era preconceito, bullying. E aí eu comecei a analisar melhor a psicopedagogia, para auxiliar minha filha na escola, na inclusão, para que realmente ela tivesse uma inclusão efetiva. E aí eu fui estudando, fui me especializando, aí me especializei em autismo, me especializei em inclusão, em mediação escolar. E foram abrindo outros leques na minha carreira profissional também. Maria, falando um pouquinho sobre o que você tinha comentado sobre o estudo da família, sobre o transtorno ou a síndrome da criança, você comentou que que você, quando descobriu algo da sua filha, você estudou sobre. Minha mãe, quando descobriu que eu tinha autismo nível de suporte 1, ela correu atrás de entender o que era, até porque é uma coisa que é muito importante, porque você não consegue conviver com aquilo que você não entende. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual que é a importância desse estudo da família, desse conhecimento sobre a criança. Então, a família é o primeiro contato social da criança. Então, ninguém melhor do que os familiares para compreenderem melhor como funciona o transtorno, para poder lidar também com isso. Então, às vezes, por exemplo, a criança tem uma crise e aí a família precisa compreender a respeito para poder saber lidar, tranquilizar a criança. No meu caso, por exemplo, eu intervi dentro da área pedagógica da Maria Clara. Eu fiz todas as adaptações que ela precisava na escola, para que ela realmente tivesse um âmbito educacional efetivo, de acordo com as dificuldades que ela apresentava e de acordo com as habilidades também. Então, a família ela tem um papel crucial nesse desenvolvimento. Para isso, é necessário que a família estude a respeito, que se intere realmente a respeito da deficiência que o filho apresenta. Entendi. Se eu não me engano, está no Congresso ou no Senado passando uma lei, um projeto de lei para regulamentar a psicopedagogia. Eu queria que você comentasse um pouquinho, como é um tema que está em alta e que ainda gera muito debate, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual a importância dessa regulamentação, o que ela afeta na psicopedagogia e qual que é a importância disso. Então, está tramitando aí a PL 116 de 2024, que a gente está aí na luta pela regulamentação da psicopedagogia, para que a psicopedagogia seja educação e também saúde. Porque até então, os planos de saúde, algumas áreas só reconhecem a psicopedagogia na área da educação. E nós entendemos que a psicopedagogia, ela é relativa à educação, mas também à psicologia. Porque a gente trabalha o cognitivo, a gente trabalha o social, a gente trabalha várias interfaces dentro da psicopedagogia. Então, a gente não está relacionado somente à aprendizagem. A gente também trabalha o emocional da criança, porque a criança, se ela não estiver motivada, se ela não tiver uma estrutura emocional boa, ela não aprende. Então, o psicopedagogo, ele precisa compreender como esse cérebro aprende. Então, não está relacionado somente à pedagogia, somente à educação. Também está relacionado à saúde. E, sendo relacionado à educação e saúde, os planos de saúde, eles têm obrigatoriedade de oferecer a psicopedagogia também para as pessoas que precisam. Que, poxa, a gente fala aí de autismo, a gente fala de síndrome de Down, a gente fala de TDAH, a gente fala também das dificuldades de aprendizagem. Então, são várias áreas que a psicopedagogia abrange. Então, é muito importante que essa profissão ela seja regulamentada. Já passou da hora da regulamentação dessa área. E o que acontece?
O precursor da psicopedagogia foi Jorge Visca. E Jorge Visca já tinha essa visão de que a psicopedagogia é saúde e educação. Então, por que modificar isso? Por que não aceitar que a psicopedagogia faz parte disso? Então, é muito importante e vai abrir aí também um leque de oportunidades para as pessoas que precisam do tratamento. Entendi. Você tinha falado sobre a psicopedagogia e a importância dela para as pessoas que são atípicas. Inclusive, a primeira terapia que eu experienciei foi a psicopedagogia, a primeira terapia do meu irmão também. Como ele tem aptidão de TDAH, ele teve essa necessidade. No início desse ano, ele acabou passando por um retrocesso no âmbito escolar. E eu sempre falo que é um tripé, a terapia e junto com a terapia toda a parte médica, a escola e a família. Esse tripé é o que faz a pessoa atípica poder avançar. Eu queria que você falasse qual a importância desse tripé para a pessoa atípica, como que é essa importância, porque eu vejo que o Pedro hoje em dia está conseguindo retornar ao nível escolar acadêmico que ele tinha antes desse regresso. Então eu vejo que foi uma evolução muito grande e que foi de muita importância para o meu irmão. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Então, o primeiro âmbito social da criança é a família. Então, a família é a base. E é muito importante que os profissionais, eles tenham esse contato com a família, tenham essa troca com a família, fazendo reuniões para poder falar a respeito da evolução, para saber, trazer essa família para o consultório também, para saber o que essa família espera do atendimento de psicopedagogia, como funciona essa criança em casa, esse adulto, esse adolescente, como é o dia a dia dele em casa também, para a gente poder ir planejando todo o nosso plano terapêutico em cima disso. E ter contato com outros terapeutas também é de extrema importância, porque a gente precisa fazer essa troca. Bom, o que está dando certo aqui e o que não está dando certo lá, o que está dando certo lá e o que não dá certo aqui. Então a gente vai ajustando, vai fazendo essas trocas, vai conversando. A escola também é de extrema importância, a gente está sempre conversando com a escola, está sempre em contato, porque é lá também que a criança se socializa, é lá também que ela demonstra as emoções dela, que ela demonstra as habilidades e que ela demonstra também as dificuldades. Então, quando a escola é uma escola parceira, é muito importante porque a gente consegue fazer essa troca. A escola do Pedro, por exemplo, é a mesma sua, né? É uma escola parceiríssima, então a gente faz muitas trocas. Então, muito da evolução do nosso paciente depende também dessa troca. Então, é de extrema importância essa tríade: família, escola e terapeuta. Entendi. Bem, antes de terminar, eu gostaria que você fizesse minhas considerações finais. Pode se sentir à vontade. Eu gostaria também que você finalizasse um pouquinho, se tiver alguma coisa a mais que você queira comentar, pode se sentir à vontade. Então, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Quero falar para você, Guilherme, que é de extrema importância todo esse trabalho que você está fazendo. Obrigado. A gente precisa divulgar cada vez mais, a gente precisa falar muito, não só a respeito do autismo, mas quanto todas as deficiências. A gente precisa mostrar que cada vez mais essas pessoas precisam do espaço na sociedade. Esse espaço é de extrema importância, porque são pessoas que falam com propriedade, que vivem o dia a dia a respeito. Então, é de extrema importância que a gente divulgue muito, que esse papel que você está fazendo é maravilhoso. Queria parabenizar você, parabenizar a Verônica também, que eu sei que vocês são uma família muito comprometida com o desenvolvimento tanto do seu quanto do Pedro também, e em divulgar também a respeito das deficiências e de como a gente pode cada vez mais potencializar as habilidades e reduzir as dificuldades.
Muito obrigado, Maria Bispo. Foi um enormíssimo prazer falar aqui com você, ter essa oportunidade de fazer essa entrevista. Foi uma troca muito boa, muito prazerosa. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode deixar sua dúvida ou pergunta nos comentários. Eu vou tentar responder todos os comentários. Se tiver alguma pergunta direcionada a Maria Bispo, eu posso enviar para ela poder responder. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, por favor, porque é muito importante para mim, para que eu alcance mais pessoas e consiga levar e propagar mais ainda esse conhecimento. Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.